A gente hoje vai estar tratando sobre tecido muscular. Tecido muscular é aquele tecido cujas suas células são responsáveis por gerar o movimento. É o tecido responsável por gerar o movimento do corpo. A gente sabe que os movimentos do corpo, aqueles voluntários pelo menos, aqueles que a gente decide, a gente pensa para poder realizar, eles são graças a contrações musculares que puxam os ossos, o sistema esquelético, ok? Para poder gerar todo esse movimento. Essa contração que acontece no músculo para poder fazer toda essa tração que gera os movimentos, ela acontece graças a um sistema que a gente vai estar visualizando aqui. O tecido muscular, então, responsável pela movimentação, ele consegue realizar essa tração, essa concentração, essa contração muscular, desculpa, para poder gerar o movimento, graças às miofibrilas, que são conjuntos que tem ali no citoplasma de fibras de actina e miosina que deslizam umas sobre as outras, fazendo essa contração muscular. As células do tecido muscular, elas são células longas, conseguem chegar até 30 centímetros de comprimento, com fibras dentro delas, certo? Essas miofibrilas. O citoplasma das células do tecido muscular, eles vão se chamar sarcoplasma. A membrana plasmática das células do tecido muscular se chamam sarcolema. E essas células do tecido muscular são diferentes das demais porque elas são células que possuem essas fibras, esses conjuntos no seu citoplasma que geram essa contração por deslizar uma proteína sobre a outra que tinha miosina. Esses conjuntos, como eu estou falando, chamam miofibrilas. As fibras musculares, elas são as fibras musculares, quando a gente fala de fibras musculares, nós estamos falando das células do tecido muscular. Elas são ricas em mitocôndria, que vão pegar a energia química ali dos alimentos e converter em energia mecânica. Como assim energia mecânica? As mitocôndrias vão fazer o processo de liberação de energia, ok? A partir de glicose, oxigênio, fazer a respiração celular, produzir ATP. O ATP vai ser utilizado para poder, como reserva energética da célula, mas o processo da mitocôndria produzindo energia vai fazer com que essa energia seja utilizada para essa contração das fibras musculares. E essa contração gerar o movimento, portanto, então, a energia mecânica. Por isso que a gente está falando aqui de energia mecânica. A gente tem três tipos de tecido muscular, três variedades do tecido muscular: o liso, o estriado esquelético e o estriado cardíaco. Visualmente, como a gente pode enxergar aqui, nós temos um padrão visual diferente. O liso com células alongadas, fininhas, nós vamos ver daqui a pouco, e o estriado cardíaco esquelético, que é onde você vê essas listras mesmo, por isso ele chama estriado, são esses risquinhos que vocês estão vendo aqui nas imagens de microscopia das células dessas três variedades do tecido muscular, e a gente vai entender por que dessas estrias, dessas listras que a gente tem ali no estriado. Bom, o músculo liso, em primeiro lugar, que é o que a gente não vai ver esse padrão visual de estrias ali, de listras, ele é formado por células musculares lisas, são essas células esquematizadas aqui, que elas são células achatadas, a pontinha delas bem achatada, ela tem um núcleo central, são células delgadas, elas têm as miofibrilas ali de actina e miosina, a contração nessas miofibrilas acontece, a actina deslizar sobre miosina acontece, gera contração, só que é uma contração lenta e involuntária. Você não tem autonomia sobre essas contrações. Onde que a gente encontra esse músculo liso, então, com esse padrão de células, como a gente falou? Miofibrilas dispersas, espalhadas ali no citoplasma, no sarcoplasma. Essas miofibrilas que estão representadas aqui estão espalhadas, elas não são justapostas, não tem uma densidade grande dessas miofibrilas, mas elas fazem a contração, lenta e involuntária. Onde a gente tem isso? Nos vasos sanguíneos, no tubo digestório, nos condutos respiratórios, a gente vai ter essas células do tecido muscular liso. E o estriado? O estriado, como eu falei, a gente tem tanto o estriado cardíaco quanto o estriado esquelético. Bom, o músculo estriado, no geral, como eu falei, a gente tem essas células longas, aí até 30 centímetros de comprimento, com essas fibras longas. O núcleo de células do músculo estriado, as células elas não vão ter um núcleo só, porque você tem uma fusão aí. Para formar essas grandes fibras, você tem fusão. Então, você pode ter polinucleados, você pode ter vários núcleos ali também. E as miofibrilas, aqueles feixes ali, aqueles conjuntos ali de actina e miosina, né, o conjunto que a gente chama de miofibrilas, elas são justapostas, ou seja, você tem uma densidade muito maior de miofibrilas do que no músculo liso.
elas estão uma sobre a outra, coincidindo a parte mais densa da menos densa, coincidindo então essas listras que a gente vê ali no músculo, nas fibras, é por causa das miofibrilas que elas estão justapostas e coincidentes a parte escura e a parte clara, a parte mais densa e a parte menos densa. Por isso a gente vai ver esses feixes paralelos ali, que são as chamadas listras que dão o nome do músculo estriado, ok? O estriado esquelético, que é aquele que gera o movimento voluntário, a partir do seu músculo, que você decide contrair e ele vai puxar, fazer uma tração sobre os ossos para gerar os movimentos, o estriado esquelético, então, tem essa densidade alta de miofibrilas, onde a gente vai ter ali a quitina e a miosina encaixadas entre si. Então, quando você vê essas listras, essas estrias aí no conjunto do músculo, essas estrias elas são porque você tem uma sobreposição das fibras musculares que coincidem também a sua parte mais densa e menos densa, formando as estrias, ok? Então, esse conjunto de mais denso, a quitina com miosina, e a parte menos densa, ok? Elas é que geram esse padrão de estrias, e quando você ajunta várias fibras uma sobre a outra, você tem essas estrias no conjunto do músculo. De uma fibra, ok? Até o músculo inteiro, você vai ver aquelas estrias aparecendo ali, aquelas listras, que são por causa das miofibrilas, ok? A contração acontece nas miofibrilas. E essa contração faz com que o músculo se encurte. E quando ele encurta, ele faz aquela tração para poder gerar o movimento. O músculo esquelético, como a gente viu, que está preso nos ossos, né? Preso no esqueleto, as fibras elas estão agrupadas, entre aspas, em pacotinhos. Você vai ter, por exemplo, em volta de todo o músculo, você vai ter uma bainha, uma membrana de tecido conjuntivo revestindo e ajuntando vários conjuntos de fibras musculares, né? E esses conjuntos de fibras musculares, eles também agrupam um conjunto de fibras individuais. Então você tem um conjunto de fibras formando um conjunto maior e esses conjuntos agrupados em conjuntos maiores para poder formar todo o músculo. Todos eles são revestidos por essa membrana de tecido conjuntivo. Então, quando você tem todo o músculo sendo envolvido, você tem o epimísio. Esses conjuntos menores de agrupamentos de fibras, a gente vai ter envolvido por uma membrana de tecido conjuntivo, que é o perimísio. E cada uma das fibras é envolvida pelo endomísio. O epimísio, que é aquele de fora que a gente viu aqui, é o que você consegue visualizar quando você pega, por exemplo, uma parte de carne. Você vai ver aquela parte externa ali. Ali a gente está falando do epimísio, que é aquela membrana que agrupa todas as fibras que estão presas ali dentro. Além do epimísio, você vê o perimísio, que é aquele que vai entrando, dividindo, como se fossem lóbulos, em conjuntos, o músculo que você está visualizando ali, que é aquela parte da carne que você vê. Então, ali é o perimísio. O epimísio cobre todo, o epimísio é a parte interna, e o endomísio, que é microscópico, que a gente não vê, ele vai revestir cada uma das fibras musculares. Sempre tecido conjuntivo, lembra disso. Capilares sanguíneos circulam pelos tecidos conjuntivos que estão ali envolvendo. Então, nessas bainhas conjuntivas, a gente tem capilares ali, que vão ali para poder fazer as trocas com as células, as fibras musculares, ok? Fazendo as trocas ali, tanto de nutrientes, gases, da mesma maneira como a gente já viu, tá bom? Os tendões que prendem os músculos aos ossos, eles são tecido conjuntivo denso. Então, quando você tem uma contração acontecendo no músculo, a actina deslizando sobre a miosina, você tem uma contração, o músculo está encurtando, ele vai fazer essa tração sobre o tendão, e a tração do tendão faz sobre os ossos, e aí você gera, por alavanca, você gera os movimentos do nosso organismo. Bom, o músculo cardíaco, aliás, desculpa, uma coisa ainda sobre o estriado esquelético que a gente está falando, nós temos as fibras estriadas, justapostas, uma densidade muito maior, você visualiza as estrias como a gente falou, e a contração da actina e miosina ali, ela é rápida. Diferente do músculo liso, que é uma contração lenta e involuntária, a do esquelético ela é muito rápida, muito intensa e voluntária. Já o músculo cardíaco, ele vai ter da mesma maneira células polinucleadas, fibras longas da mesma maneira, com as miofibrilas da mesma forma, com a actina e miosina fazendo a contração, justapostas na parte mais densa e menos densa, formando as estrias que a gente consegue visualizar, tudo do mesmo jeito. Contração rápida, da mesma maneira. Contração intensa e forte, da mesma maneira. Porém, a contração do músculo cardíaco
ela é involuntária, você não pensa para o seu coração bater, ok? Então não depende da sua vontade. As células musculares, elas não sofrem mitose. A gente viu em tecido epitelial que quando você tem um rompimento, você forma, às vezes, aquele queloide, que é o nome popular aí que a gente chama, queloide, aquelas cicatrizes grossas, grosseiras ali, que é por um preenchimento ali por tecido conjuntivo. Um músculo, células musculares, elas não sofrem mitose. Dessa forma, se você tem uma ruptura de fibras musculares, você não vai ter ali uma substituição daquela fibra muscular. Você vai ter, na realidade, um preenchimento daquele espaço do rompimento por células do tecido conjuntivo, por aquele tecido conjuntivo que está ali revestindo epimísio, perimísio, endomísio, elas estão ali e para cada rompimento elas vão substituir, elas vão preencher o espaço. E nesse preenchimento do espaço você forma aquelas cicatrizes mais grosseiras que não são células musculares. Ela não vai sofrer mitose, não vai ser reposta. Ok? Então, sobre tecido muscular, é isso que a gente tinha para falar e até a próxima.